Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do GPS brasileiro que o governo está pensando em fazer, né? Aqui, ó, Brasil refém do GPS, realizado alerta militar sobre risco de apagão e perda da soberania. Os Estados Unidos podem desligar o GPS no Brasil. Já pensou? Não tem como usar Uber mais, não tem como usar nenhum dos aplicativos de GPS aqui no Brasil, né? Pois é, e o governo já faz estudos para criar o seu GPS. Eu acho tão engraçado isso, cara. Eu acho tão, assim, é muito risível esse tipo de coisa. O pessoal não tem nem noção do que é criar um sistema GPS no mundo, né? E a burrice que é você justamente se associar. Vamos usar o quê? Vamos usar o GLONASS? O GLONASS que não funciona na Rússia. Essa notícia foi sugerida por Astrophysics, Eu Sei Quando Peter Corta Cabelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu sou libertário. Eu acho que a humanidade, o que importa na humanidade são as pessoas. Estados são só entidades violentas, gangues criminosas que exploram as pessoas. O que importa são as pessoas, e as pessoas são a mesma coisa no mundo inteiro. Não tem diferença, não tem fronteira, não tem nada, né? Então eu acho um absurdo esse negócio de soberania, como eu já falei aqui. Não, porque temos que proteger a indústria nacional e coisa e tal. E o pior, mas o pior dessa história toda é que, com essa desculpa de soberania, o governo faz certas coisas que são absurdas em termos de custo, né? Vocês sabem que aqui no Brasil o governo contratou um data center seguro exclusivo do Brasil, dando a entender que era o Brasil que estava fazendo a coisa, que vai ter um data center feito pelo Brasil, como se fosse o Brasil que produzisse os hard disks, que produzisse as salas anti-incêndio e coisa e tal. A dica, não é nada disso. O governo brasileiro recebeu o SERPRO recebeu uma grana para fazer esse suposto data center brasileiro e aí contratou isso do Google. Ou seja, onde é que está a soberania nisso daí? A soberania está na grana que o pessoal levou nessa história. Tem a licitação, tem os 10%, sempre tem essas porra. Então, no final das contas, eles usam essa desculpa da soberania para roubar dinheiro das pessoas. No final das contas é isso. Ah, vamos defender a soberania nacional, garantindo a indústria brasileira e colocando taxas de importação em produtos estrangeiros. Aí o que acontece? Você cria 3 empregos aqui no Brasil nas indústrias brasileiras e perde 50 empregos das pessoas que compravam a peça do estrangeiro e faziam alguma coisa com ela de alguma outra forma aqui no Brasil. É sempre burrice tarifa de importação. Tarifa de importação é uma idiotice. Esse negócio de defender a soberania nacional é desculpa de fracassado, é desculpa de quem não quer ver que a economia mundial é uma coisa só. No passado já foi menor isso, tá? No passado, de fato, você tinha uma economia mais local, digamos assim, né? Hoje em dia não tem mais, hoje em dia a economia é uma só no mundo todo, é uma besteira esse tipo de coisa. E aí nós chegamos na crise do GPS. Aliás, teve uma outra crise antes, né? Vocês lembram que teve a crise da Starlink? Porque o Lula queria cancelar a Starlink no Brasil, cara. Eu tenho certeza que se não fosse a pressão de muita gente do agro, o Lula tinha cancelado a Starlink no Brasil, naquela briga do Elon Musk aqui com o Brasil. Não porque o Brasil vai fazer o seu próprio coisa. O Lula chegou a lançar uma licitação para internet nas escolas do Amazonas. Aí ganhou a Telebrás com uma solução absurdamente cara, lenta, com um lag enorme, né, com um delay enorme, um atraso enorme na comunicação, usando aquele satélite de órbita alta, né? Eu já expliquei para vocês aqui a diferença da Starlink para os outros satélites de comunicação, né? Os satélites da Hughes, por exemplo, e de outras empresas que fornecem internet por satélite, eles ficam muito altos. Então, assim, funciona muito bem, mas aí a quantidade de informação é menor, a velocidade é menor e também tem uma latência muito grande, uma demora muito grande na reprodução do sinal. Qual que é a vantagem da Starlink? Como os satélites ficam em órbita baixa, a latência é pequena, o tempo que leva para o sinal sair do seu celular ou da sua antena, chegar no satélite, depois voltar para o satélite, voltar para a antena da Starlink e daí entrar na internet é muito pequeno. Então você consegue até jogar jogo, né? Coisa que você não consegue nesse satélite de alta órbita. O Lula, por pura ideologia, excluiu a Starlink da licitação, fez questão de fechar uma solução pior, mais cara, prejudicando os alunos na Amazônia, só por questão ideológica, só para defender a soberania brasileira.
E pior, usando um satélite que não é brasileiro de qualquer forma. Ou seja, no final das contas não tem soberania nenhuma nisso daí, é só picuinha, é só dinheiro de licitação, de roubagem, coisa roubada em licitação, é só isso que se traduz no final das contas. Eu acho muito engraçado que na época o pessoal chegou a falar não que o Brasil vai fazer a sua Starlink do Brasil, assim, sem ter nenhuma noção do custo, da dificuldade técnica que é fazer isso, né? Aí depois tentaram falar que vão fazer negócio com empresa chinesa, com empresa europeia, com empresa de Ruanda e não sei o que lá, um monte de empresa. O que eu acho ótimo, eu quero mesmo que aqui no Brasil tenha várias empresas de comunicação via satélite, né, de satélite de órbita baixa, quero que tenha um monte mesmo para ter competição. Mas o detalhe é que nenhuma dessas outras empresas estão operacionais. E, inclusive, a empresa chinesa que o Lula falou é só para LoRa. Para quem não sabe o que é LoRa, é uma capacidade de comunicação que é muito parecida com a internet, mas é só para pacotinhos pequenos de dado, não é para jogar joguinho não, meu amigo, não dá para assistir vídeo não. Na Starlink você faz tudo, você assiste vídeo, joga jogo, faz a coisa toda. LoRa é mensagem de texto e olhe lá. Então, essa tentativa do Lula, ele chegou a falar em fazer o nosso Starlink, sem ter nenhuma noção. E agora estão entrando nessa história também de fazer o nosso GPS. Não que o Brasil precisa ter um GPS independente. Por quê? Porque com essa briga toda com os Estados Unidos, o Lula está vendo a preocupação que os Estados Unidos pode cortar o GPS do Brasil. Os Estados Unidos pode cortar o GPS do Brasil? Eles podem, tá? Eles têm uma série de limitações com relação ao GPS em que eles podem, de fato, excluir uma região, fazer um geofencing e não deixar o pessoal usar. Isso tipicamente é usado para caso de guerra, né? O GPS, para quem não sabe, surgiu como uma tecnologia militar. Justamente os Estados Unidos queriam usar isso para aumentar a precisão das armas, desenvolveram esse sistema GPS de geolocalização e aí perceberam no primeiro momento que isso era muito útil para a vida civil, né? E aí muitas empresas começaram a usar isso. Numa primeira versão tinha uma precisão baixa, era precisão de coisa de 10 quilômetros, então assim, você sabia mais ou menos onde você estava na região, sendo que o GPS, de fato, permitia você ter uma precisão exata, né? O ponto exato em que você está. Mas eles, para uso civil, eles diminuíam essa precisão para você não conseguir acessar corretamente, né? E o GPS cresceu em uso no mundo todo, né? Justamente, hoje em dia o Uber, quando você pega um Uber, que você vê onde é que você está ali, é tudo por GPS, tudo comunicando com satélites americanos, né? Veja, como é que funciona o GPS, talvez ajude o pessoal a entender exatamente como é que eles fazem esse tipo de coisa, né? Você tem vários satélites americanos em órbita, em que eles mandam determinadas mensagens, dando exatamente a localização deles para um chip no seu celular ali, que aí ele pega o delay entre essas mensagens e aí ele sabe a distância para cada satélite, e como ele consegue conectar pelo menos 3 satélites no céu a cada momento, ele consegue triangular a posição e descobrir exatamente onde você está, né? Então você precisa ter pelo menos 3 satélites, o ideal é mais de 4, na verdade na prática, com o GPS você consegue 8, 10 satélites visíveis a qualquer momento, mas aí você consegue saber precisamente onde você está com uma precisão muito grande. Mas basta os satélites alterarem essa mensagem que eles mandam para que o seu celular não consiga mais saber onde é que você está. Então, isso foi feito de propósito, justamente porque os Estados Unidos se reservam o direito de, vamos supor, no futuro, entrou em guerra com o Brasil. Então ele vai desligar o GPS no Brasil, né? Essa é essa situação, esse é o problema que o Lula está falando. E o temor que eu tenho é o seguinte, o Lula está falando em fazer o próprio GPS aqui. O governo faz estudo para criar seu próprio GPS. O temor do governo é deixar o país vulnerável em caso de apagão do GPS. Por que eu digo isso? Porque no final das contas é uma besteira. Não, vai gastar um dinheiro, aqui ó, o estudo será financiado pela Agência Brasileira de não sei o que lá, ser realizado por não sei o que lá, para custear o estudo, que deverá ficar pronto no próximo semestre, gastará 500 mil reais. Cara, eu já digo para vocês, é inviável economicamente. Teria que ter satélites brasileiros lançados, vários satélites, para ter 4 satélites visíveis em cada posição e coisa e tal. Então aqui, ó, não é um valor exorbitante para saber quanto custa o Brasil construir um próprio GPS. Tudo hoje é controlado por GPS, não sei o que lá. Se sofrer um apagão, o Brasil fica sem navegação. É um valor caro demais, sabe por quê? Porque é óbvio. Sabe quantos países têm GPS? Quantas alternativas de GPS você tem? Basicamente 3.
Tem o GPS americano, que todo mundo usa, tem o Galileu na Europa, que é usado para aplicações militares apenas só na Europa, e tem o GLONASS na Rússia, que funciona mal pra caramba, porque tem poucos satélites, então você não consegue sempre um grande número de satélites visíveis em cada ponto, então o GLONASS é uma bosta, né? Então, ou seja, e tudo isso é caro pra caramba, todos esses sistemas foram extremamente caros de serem lançados. O Brasil é um país que não tem tecnologia de lançamento de satélites, teria que contratar. Olha que coisa, ironia das ironias, a SpaceX para lançar os satélites brasileiros do nosso sistema de navegação brasileiro. Então sim, foi 500 mil reais jogados no lixo, podia ter dado dinheiro para escolas, hospitais e coisa e tal, porque todo mundo sabe que seria inviável fazer isso aqui no Brasil, mas qual que é o meu temor? É que, além disso, eles resolvam fazer uma licitação para um novo sistema de GPS, e aí vai ganhar o GLONASS, que é o sistema russo. O que é o GLONASS? O GLONASS é exatamente o mesmo sistema GPS imitado pela Rússia. Só que a Rússia não tem nem a tecnologia americana moderna, nem o dinheiro americano para colocar um número de satélites significativos em órbita. Então funciona mais ou menos o GLONASS lá na Rússia? Funciona mais ou menos, né? Mas sabe o que acontece com o celular do pessoal lá na Rússia? Como é tudo celular americano, eles usam o GPS mesmo, ignoram o GLONASS. Até os pilotos russos aqui, ó. Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo essa imagem aqui, ó? Isso aqui é um cockpit de um jato russo de última geração. Tá aqui a localização com GLONASS e coisa e tal. E tá vendo esse negócio aqui, ó? Isso aqui é um GPS Garmin. Vocês lembram do GPS Garmin? É aquele GPS que você tinha isolado, né? Que é um GPS por si só. Antes, hoje em dia ninguém mais tem isso, porque o seu celular já tem GPS, né? Então você não precisa ter um aparelho de GPS separado. Mas houve uma época em que tinha barco, que tinha avião e coisa e tal, usava o Garmin, que é um GPS à parte, para poder saber onde é que você está, né? Então aqui, ó, o cara tem um GLONASS aqui, ó, essa telona aqui é tudo com GLONASS, mas o GPS ele bota aqui porque o GPS funciona melhor. Ou seja, os jatos russos usam GPS ao invés do GLONASS, para você ver a merda que é. E eu não descarto que o governo brasileiro vai fazer essa licitação para usar um sistema diferente do GPS, e sabe o que vai acontecer? Vão dar dinheiro pra caramba, seja lá para a China, ou para a Rússia, ou para o Irã, para esses países ditatoriais que dizem que tem soluções para contrapor a tecnologia americana, mas não tem. Os nossos celulares vão continuar dependendo do GPS, porque vai fazer o quê? Vai fazer também uma licitação para comprar uma Apple nova, para botar os celulares apontando para o GLONASS e não mais para o GPS, né? Uma besteira, um negócio totalmente inútil. O que se tira no final das contas dessa história toda aqui? É governo dando dinheiro para um monte de gente para não resolver problema nenhum, para não mudar nada, com a desculpa da soberania no final das contas, né? Aqui, ó, são os três grandes sistemas, GPS, GLONASS e Galileu. Basicamente os três fazem a mesma coisa. O Galileu, ele tem, aqui ó, o GPS tem 32 satélites no total, o GLONASS tem só 24, o Galileu tem 28, né? Funciona bem, mas a precisão é inferior a 5 metros no GPS e no Galileu, no GLONASS é inferior a 10 metros, é um pouco maior. Enfim, o Galileu ainda está em expansão, por enquanto tem pouca coisa. No final das contas, finalidade de uso militar e civil, o Galileu usa civil. Mas, de novo, está em expansão ainda não tem uma cobertura muito boa. De fato, o que funciona hoje em dia é só o GPS mesmo, o que funciona é o GPS. E para que o Brasil criar um GPS dele? O custo que vai ser isso, enorme, no final das contas. Só para o Lula poder dizer, bater no peito e falar soberania. Putz grila.